ou a igreja de Roma, né? No capítulo 8, no versículo 31 a 39. Aleluias. Epístola de Romanos. Glórias a Deus. Diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem ao seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. E quem é que o condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, ao qual está à direita de Deus e ao que também intercede por nós. Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Feche os teus olhos mais um minuto. Pai, nós estamos na tua presença, nesse tempo precioso, Senhor, com os irmãos aqui, reunindo, Senhor, para mais esse dia de clamor, na tua presença. Eu te peço que a tua palavra possa, Senhor, ser rema ao nosso coração, ao nosso espírito, e que toda, Senhor, toda divagação de bem, tudo aquilo, Senhor, que possa ser contrário à tua palavra, seja repreendido no nome de Jesus, e que tenhamos a liberdade para absorver o que o Senhor tem para nós na nossa consciência. Amém? Em nome de Jesus. Queridos, eu estou um pouquinho gripado, então a vozinha está um pouco fanhosa aqui, mas nós já vamos. Luquinha, banda, obrigado, vocês são bênção, né? Pastor Renan solicitou a nós aqui, vocês compareceram na hora que eu intimei, né? Convidei vocês são bênçãos. Deus abençoe a família de vocês e os negócios de vocês em nome de Jesus. Falar sobre a carta de Romanos. Romanos é uma das cartas mais extraordinárias que tem no Novo Testamento. Talvez alguns teólogos afirmam, os estudiosos, que a carta dos Romanos é o resumo do Novo Testamento inteiro. Se você quer orientar alguém a ler o Novo Testamento, se ele ler ali a carta aos Romanos, ele vai ter a real, toda a missão, tudo aquilo que é a proposta do Novo Testamento resumido numa única carta. E Paulo tem uma capacidade imensa de sintetizar coisas tão grandiosas em frases, em conceitos, em situações, e isso chama muito aos nossos olhos, ao nosso coração. E o capítulo 8, especificamente, Paulo, quando ele começa descrevendo no versículo 1 que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, você vai ver que do capítulo 1 ao 7, Paulo sempre está afirmando aquilo que era o nosso corpo pecaminoso, a nossa condição de vida, a nossa real condição humana diante da presença do Todo-Poderoso. E ele começa, então, no capítulo 8, a ser o épico da sua carta, o clímax, o ponto mais alto de todas as suas cartas está, talvez, nesse texto. E quando eu estava pensando em trazer para vocês uma mensagem, o Espírito Santo colocou no meu coração o desejo de dizer para vocês a seguinte situação: quem nos separará do amor de Deus? Paulo começa então incentivando a eles, dizendo: que diremos, pois? Algumas traduções dizem acerca destas coisas, ou todas estas coisas. Se Deus é por nós, quem será contra? Aleluias.
Muitas das vezes nós lemos esse texto, esse versículo, e imaginamos o seguinte: poxa, se Deus é por mim, eu posso arrebentar a boca do balão, não é não? Posso fazer o que eu quiser, na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser, porque se Deus é por mim, quem será contra mim? Não tem capeta, não tem vizinho, não tem ninguém, não é não? Não tem patrão, não tem ninguém que pode contra mim, não. Vamos entender o conceito correto do texto. De que diremos então, pois, à vista destas coisas, de tudo que nós temos vivido e presenciado nessa terra? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É uma pergunta, não é uma afirmação. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é uma alta afirmação, é uma confiança. É uma certeza, é uma convicção, porque a fé é a firme convicção de fatos que eu não vejo. Então, se Deus for por mim, olha o texto, se Deus for por mim, ninguém será contra mim. Mas não é eu indo na frente, mas se Deus for por mim, ninguém será contra mim. Existe algo que nós precisamos entender, que Deus, Ele é o maior nas nossas vidas. A maior prova de Deus, que Deus é favorável a você, foi entregar o seu próprio Filho. Deus já nos deu o maior presente. Diga assim: Jesus. Jesus. Portanto, Ele proverá tudo o que for necessário para cumprir com o seu propósito na sua vida. Alinhando as nossas expectativas, a nossa consciência, é importante a gente entender que quando a gente faz um tempo como esse, nós tiramos um tempo como esse, é muito normal no nosso coração termos desejos, pedidos, situações que nós precisamos do ajuda, da presença de Deus, da intervenção de Deus, e isso é legítimo, não tem nada de incoerente aqui. Mas há algo que nós precisamos entender nesses dias. E eu pensando em declarar com você, e também para mim, principalmente, eu quero sair daqui hoje dizendo: se Deus for por mim, ninguém será contra mim. Estou entrando para o semestre adentro, porque se Deus for por mim, ninguém será contra mim. Porque eu entendo que debaixo da potente mão de Deus, eu posso me humilhar, porque nele eu confio, e é nesse lugar de esperança é que você está aqui na campanha do clamor, dizendo: Senhor, se o Senhor for por mim, ninguém será contra mim, ainda que eu mesmo não tente contra a minha vida. Com meus pensamentos, com as minhas dúvidas, o Senhor quer ir por você. Amém, queridos? Cumprir o seu propósito. Deus tem um propósito na sua vida. E se você estiver alinhado ao propósito dele, por isso que você está aqui nessa semana, buscando alinhar o seu coração à expectativa de Deus, para que você possa viver um semestre não displicente, não um semestre qualquer, mas com seus pés alicerçados nas promessas que Deus vai liberar para a tua vida. Às vezes pensamos que Deus nos abandonou por causa das dificuldades. Paulo lembra que a cruz é a maior evidência de que Deus jamais desistiu de nós. Queridos, é muito comum, na hora da batalha, imaginarmos que Deus se esqueceu de nós. Como se isso fosse possível. Como se se algum momento da vida fosse possível Deus se esquecer de nós. Porque ele diz: ainda que você minta, eu não posso mentir, porque Deus não tem a sua palavra em vão. Deus não te abandonou. Ele está com você a tempo, a fora de tempo. Deu para você entender? Porque se Deus for por você, ninguém será contra você. Pastor, mas é que o senhor não sabe a minha real situação. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Se nós, aqui Paulo está chamando a nossa atenção para olhar com um olhar de confiança, numa certeza que não é uma certeza apenas terrena, mas é uma certeza celestial, é algo que virá para nós como uma certeza nos dias de hoje. Eu estou certo de quem eu tenho crido, e sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que eu penso ou imagino. Você está aqui num estado de fé, não é porque a sua vida está toda certinha, não é porque está tudo bem.
Não é porque você está, sem nenhuma dor, você não está com nenhuma, com um boleto atrasado, que você não tem dificuldades, que está tudo funcionando mil maravilhas, está só faltando um suquinho com a água de coco, assim, aquele melzinho gostoso. Não. Paulo é o cara mais top que tem na Bíblia. Porque ele começa dizendo para nós, descortinando todas essas mentiras que às vezes a nossa mente quer nos enganar, de imaginarmos que nós, como cristãos, vamos viver em sombra e água fresca. A segunda situação que ele fala, nenhuma acusação prevalece. Romanos 8, 33 e 34, diz que quem tentará contra os escolhidos de Deus? No tribunal divino existem 4 verdades. Deus é juiz, Deus é quem justifica, Cristo morreu por nossos pecados e Cristo ressuscitou e intercede à destra de Deus a nosso favor. Deixa eu te ensinar um negócio. Paulo começa trabalhando aqui o conceito da condenação, daquilo que é o que nos aprisiona, muitas das vezes nos falsos conceitos de que Deus nos abandona. Porque passa no nosso imaginário, muitas das vezes, a ideia de que nós não estamos livres de toda e qualquer condenação dos nossos pecados. E ele começa falando aqui sobre um tribunal, e ele fala, Deus é o único e suficiente juiz. E se você pensar, já imaginou uma sala, onde acontece ali um júri popular? Talvez você não foi até uma, talvez você vê nos filmes, onde mostra ali, tem ali a tribuna do juiz, tem ali o promotor de justiça, que é o advogado de acusação, tem ali o advogado de defesa, o réu é a pessoa que está sendo ali avaliado o seu caso, e tem ali as testemunhas e tudo mais. Mas no tribunal de Deus, se você pensar, existem as figuras, Deus é o juiz, Jesus é o advogado, ele já se sentenciou, ele é aquele que intercedeu e pagou os teus pecados. Houve alguém que levantou e disse, não, na conta dele não foi ele que fez, não, foi eu que fiz. Ele é o próprio aquele que assumiu a tua condenação. E ele vai além, ele fala, ele é aquele que sentenciou você, dizendo, toda cédula de dívida está rasgada contra você. Você é livre. Você é livre. Quando você entende isso no teu espírito, fala, mas pastor, mas eu ainda estou preso nesse corpo mortal, quem me livrará desse corpo mortal? Eu ainda tenho sentimentos ruins, eu ainda penso mal dos outros, eu ainda falo mal dos outros, eu ainda tenho uma boca meio suja, eu ainda cometo umas bobagens. Deixa eu te dizer uma coisa, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você tem o seu coração lavado e remido no sangue do Cordeiro, peça perdão a Deus e caminhe na liberdade para um semestre poderoso na tua vida, sem nenhuma acusação. Amém, queridos? Escorreguei, pastor, nesses 6 meses. Irmão, 6 meses para frente é outro tempo. Você já tem a bênção do Senhor sobre a tua vida, em nome de Jesus. A salvação não depende da sua perfeição, mas sim da justiça de Cristo. Amém? Não, nada do que nós fizermos, no nosso esforço humano, é suficiente para pagar a salvação. Mas tudo que você fizer por amor àquele que por você morreu na cruz, você com certeza vai demonstrar que você é um salvo no Senhor. A terceira situação, o sofrimento não significa abandono. Versículo 35 e 37, quando ele diz, mas em todas, ele diz, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos... Observe o texto, para a gente ter a consciência e a cabeça no lugar. Mas, em todas estas coisas dessa vida, nós somos mais do que vencedores, mas tem alguém. Por aquele que nos... É por ele. Amém? Versículo 38, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades,
nem o presente e nem o porvir. Mais do que vencedores é a expressão que significa aquilo que é a vitória completa. Nós andamos, como a palavra nos diz, de glória em glória. A única certeza que você tem, irmãos, e Paulo não mente para você aqui, ele diz, é o seguinte, você vai ter o que aqui? Ele diz no versículo, estou certo de que você é vencedor em todas as coisas, inclusive nessas, de que nem a morte, eu estou no problema, irmãos, que eu estou ficando velho, para perto eu tenho que tirar o óculos, para ponta eu tenho que pôr o óculos, dá uma coisa de louco aqui, né? Daqui a pouco eu vou falar, Jesus, cura meus olhos, porque eu estou com espinho na carne, né? Meu Deus. Mas era para fazer um óculos bifocal, mas eu não aguento também ficar baixando coisa, está uma loucura. Mas aqui Paulo diz para nós, nem a morte, né? Nem a vida. Ou seja, no pior dos cenários, o que é o pior na vida, irmãos? É a morte. Nem a vida, nem os anjos, nem aquilo que é celestial, nem os principados, ou seja, aquilo que é o mais trevoso de todos, os principados, as potestades. Aí ele coloca duas coisas aqui que tem acabado com a nossa cabeça. Nem o presente, eita glória, e nem o porvir. Está chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e não mais se escondeu, Ele sabe de tudo o que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Amém, queridos? Aleluia. Não chore. Quem cuida de você não dorme. Quem cuida de você não dorme. Nem as coisas do presente, nem a situação do presente, e nem as coisas do porvir. Aleluias. Então eu posso levantar as minhas mãos para esse Deus e dizer, eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor, ainda que esteja tudo caindo ao meu redor, mas eu estou aqui na certeza de que nem as coisas do presente e nem as que estão por vir têm poder sobre a minha vida. Amém, queridos? Porque assim eu sou mais do que vencedor. Aleluia, o sofrimento não derrota o cristão. Deus transforma o sofrimento em crescimento espiritual. Aleluias. E ele diz, nada poderá nos separar do amor de Deus. Versículo 38, diz assim, porque eu estou bem certo, não tem o eu aqui não, mas ele diz, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso, aleluia, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Paulo, ele faz uma lista abrangente. Por quê? Porque absolutamente nada tem poder para nos tirar do propósito do Senhor, se estivermos no Senhor. Se o nosso coração estiver alicerçado nele, debaixo desta confiança plena e absoluta, eu quero te dizer que nenhuma criatura tem poder de tirar você do colo de Deus. Deixa eu te explicar para você entender de novo. Paulo está dizendo, nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, porque eu estou bem certo de que Ele, o Senhor, é aquele que olha para você e absolutamente ninguém, diga isso, ninguém tem poder de me tirar do amor de Cristo. Nem você. Porque o que
que nos dará certeza de que viveremos um ano promissor, um ano de graça, um ano de fé, um ano de arrependimento, um ano de transformação e uma convicção de que não é que a vida vai ficar boa, mas que eu fico boa para a vida. Porque assim como o imaginamento do homem ele é, e a vida espiritual de um homem não compete naquilo que é o resultado material, financeiro ou material físico ao seu redor, mas é segundo o que ele tem de dentro, porque do teu interior fluirão rios de água viva. A transformação que Paulo está dizendo para você aqui é que ninguém vai poder te separar do amor do teu Cristo. O amor de Deus é tão grande por mim e por você, irmãos, que é garantido que eu e você temos a cobertura de Deus. Quer que eu te provo? Como ele pede para que você ore a ele? Como a divindade? Ou ele diz, quando perguntaram para ele, Jesus, como devemos orar? Não sabemos orar como convém, porque até então nós orávamos por Jeová Nissi, Jeová Sidkenu, nós orávamos por Deus Todo-Poderoso, o grande Shalom Jeová. Como é que é isso? E ele fala, quando orares assim. Pai nosso. É uma relação. Pai nosso, que estás nos céus. Se ele é pai, quem que nós somos um dos outros? E qual pai que vendo um filho lhe pedir pão vai dar pedra? Por que você teme aquilo que você tanto anseia? Porque está preso nos seus afetos, sentimentos e dificuldades e traumas, e não entendendo que o que você, a Bíblia diz, clama-me, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. E essa promessa que Paulo diz assim, no versículo 39, ele diz, nem a altura, presta atenção nessa geometria aqui, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus. Nem se você estiver no mais alto dos lugares da sua vida, você tem poder de separar-se do amor de Deus. E nem no mais profundo do fundo da terra. Ninguém te poderá separar do amor de Deus. A resposta que você vai dar a Deus, irmãos, é individual. Mas que Deus morreu, amando você, morreu. E Ele ressuscitou, amando você e diz, vocês terão vida eterna. Todo aquele que no meu nome confessar o meu nome, terá a vida eterna. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, nós não precisamos absolutamente nos atormentar com as questões dessa vida que é passageira. Tem consumido a nossa energia. A maioria de nós passamos horas e dias consumidos na nossa cabeça, pensando em resolver os dilemas apenas das nossas dores. Claro, irmãos, nós temos responsabilidade, temos compromisso, temos situações adversas, temos já imaginou, mal diagnósticos. Às vezes você vai no médico, tem lá uma notícia treventa lá, não é assim? É muito fácil, às vezes, a gente dizer, olha, irmão, anda por fé, Deus te abençoe, Deus vai fazer uma obra na tua vida, e se não fizer, irmão, ponto final, morrer, bênção. Amém? Às vezes tem pessoas que me abordam e falam assim, pastor, nós oramos, e aquela pessoa morreu. Eu falo, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Porque para aqueles que estão em Cristo, a morte, meu irmão, é um ponto e vírgula. Por que nós vamos temer a morte? Nós vamos orar sim, porque nós somos humanos, e o nosso sentimento, o nosso coração humano, ele é sensível às dores dessa vida. Mas eu vou dizer para você, tem uma vida celestial. Tem um caminho de paz. Ele diz, a minha paz eu vos dou, não como o mundo a dá. A paz que excede o entendimento. Irmãos, vocês vão ficar muito bleu da vida, muito flow. Semestre, setembro, né, que nós estamos, vocês começaram, hoje é o terceiro dia, julho,
agosto, setembro, né? Setembro aí com nós, né? Setembro, antevéspera da eleição. Pode comer, irmãos. Segura aí, crente. Eita glória. Dia 17, 19, acaba a Copa do Mundo. O Brasil é ex-campeão. Nisso vocês têm fé, né, cambada? Isso vocês têm fé, amém! Eita. Né? Inclusive, o pastor Renan me deu um revelamento aqui. Que domingo vai ter irmão de joelho aqui nessa igreja. Às 6 horas da tarde, amém? Irmãos, eu estou com o pastor Reginaldo há 15 anos, ele nunca mudou o culto, nem quando morre, o príncipe me manda a junta. Mas nós mudamos lá, viu? E Deus vai nos abençoar, amém, irmãos? Oh, aleluia. Ele também torce, irmãos. Está dentro de nós, né? Ele sabe, o coração da gente bate forte. É uma loucura, né? Mas é gostoso. Esse desejo de ter a vitória é legítimo. Mas, voltando aqui, eu até perdi, eu já estou lá no ex-campeonato. Diante daquilo que nós buscamos de Deus, irmãos, no Senhor, nós não precisamos de esperar o dia 19. Nós já somos mais que vencedores. Em setembro, você vai estar com a sua cabeça aliviada, com a sua consciência a 1000 por hora na presença de Deus, e você vai estar com o capacete da salvação, você vai estar blindado, o seu coração vai ser um coração equilibrado, santificado, vai ser um coração cristão, e você não vai entrar nesse imbróglio, né, dessa energia maldita política, que faz com que muitas das vezes haja divisão na igreja, haja sentimentos túbios no nosso coração, e haja um ódio excessivo nas nossas vidas, por conta de algo que não vai levar absolutamente nada de salvação para nós, amém, irmãos? Nós vamos voltar como cristão consciente, beleza? Mas nós não somos alienados por ninguém, nem por direita, nem por esquerda, nem por do meio, nem por de trás, como Paulo disse aqui, nem no fundo do poço, nem em cima do poço, amém? Aleluia! Porque se vocês dividir, irmãos, eu vou pegar o pastor Renan, vamos lá na sua casa, amém? Porque eu vou dizer para você, se o negócio fosse bom, não começava com demo. Democracia, amém? Presta atenção nas coisas. Mas é o único modelo que tem aí que ainda sobrevive, né? Mas eu e você, irmão, nós estamos ligados no reino celestial. Vocês não são desse mundo, vocês estão aqui de passagem, mas eu vou dizer para você, logo ali Paulo está dizendo, vai haver um dia especial para você. Setembro você vai estar voando em nome de Jesus. Amém, queridos? Que o Senhor seja com você, te dê a capacidade de guardar o teu coração, a tua mente, te dando ousadia, intrepidez, sabedoria, te dando para você lucidez nesse tempo de tanta loucura que vai ser. Mas você vai estar na bênção, sabe por quê? Você está aqui hoje. Você está na presença daquele que intercede a destra de Deus a teu favor. E por fim, a palavra de Deus, quando Paulo diz, para que eu e você perseveremos em esperança, porque viva com confiança, não tenha medo das acusações, não interprete o sofrimento como abandono, e por fim, descanse na fidelidade. Deus continua trabalhando mesmo quando nós não entendemos, amém, queridos? E aqui eu queria terminar para você, com um versículo para que eu e você memorizássemos, que diz assim, porque é quarta-feira, vocês têm a semana inteira pela frente, na presença do Senhor, diz assim, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem anjos e principados, nem poderes, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o Senhor. O amor de Deus revelado ao teu coração é a certeza de que setembro é o mês da sua vida. Fique de pé nessa noite. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele pode todas as coisas. Você que saiu da tua casa, meus irmãos, e veio para ter esse lugar e disse, Senhor, eu preciso de mudança de patamar.
Eu preciso, Senhor, de uma dimensão espiritual diferente. Eu preciso de um toque especial do Senhor na minha saúde, nos meus negócios, na minha família. Fale com o Senhor agora. Ninguém pode tirar de você o selo de mais do que vencedor. É hora de você clamar, irmão. Você saiu da tua casa para clamar. Clamor é gritar com amor ao Senhor, dizer: Senhor, muitos confiam em cavalo, confiam em homens, mas nós confiamos no Senhor o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Nós nos alicerçamos na tua palavra, que diz, Senhor, que nós somos mais que vencedores, meu Pai, e que ninguém pode nos separar do teu grande amor, ó Deus. Eu apresento aqui, Senhor, as nossas vidas, Senhor, rasgadas aos teus pés. Dias no qual, Senhor, a nossa vida é tão bombardeada de informações que muitas das vezes são lixos, Senhor. Temos sido vivido com uma sociedade, Senhor, muitas das vezes angustiada, temerosa, porque é tanto bombardeio que existe na nossa mente nos dias de hoje, Pai, querendo que nós duvidemos da provisão do Senhor, do escape, do pão nosso na nossa mesa. Pessoas têm andado ansiosas, Senhor, desesperadas, pensando: o que vai ser de mim amanhã? E se acontecer isso, esse cenário acontecer assim, o que será da minha empresa? O que será do meu trabalho? O que será dos meus filhos? O que será? Deixa eu te dizer uma coisa, como Paulo diz: nem as coisas do presente e nem as coisas do porvir. Olhe para o monte, porque é de lá que virá o teu socorro. Ele está dentro de você e Ele é o teu Pai. O amor dele por você é inimaginável. A grandeza desse Deus sobre o teu coração. Agrada-te do Senhor teu Deus de todo o teu coração. Confia nele, confia nele. Diga: Senhor, eu confio, Senhor, a minha casa, a tua presença. Está difícil, Senhor, com meu marido, está difícil com a minha esposa, mas nós temos uma palavra empenhada, nós somos homens e mulheres do Senhor. Está doendo muitas das vezes as traumas, as dificuldades, as palavras, às vezes remoem dentro do meu coração. Tira de mim toda amargura, toda a raiz de amargura, limpa, Senhor, o meu coração. Oh, meu Pai, alivia os meus pés, para que eu possa correr e não me cansar, para que eu possa me colocar de pé nesta noite, e saímos daqui, Senhor, cheio da tua presença, com o coração jubilando, dizendo: Deus já agiu por mim no mês de setembro, Deus já fez milagres no mês de setembro na minha vida, porque, Senhor, eu ando pela fé, não pelo que eu vejo, mas, Senhor, a minha esperança não se confunde, a minha esperança não está nessa terra, a minha esperança vem do Senhor. A minha esperança é o Senhor. Somente o Senhor é o Deus de Todo-Poderoso. O meu Pai, o Pai nosso que estás nos céus, que santificado seja o teu nome, Senhor. Venha sobre nós o teu reino, aquilo que o Senhor deseja fazer de dentro de nós. A tua presença gloriosa do teu Espírito, ao respirar nossos pulmões, nós nos lembramos das tuas promessas, somente das tuas promessas. Quando vir um pensamento negativo, nós vamos lembrar das tuas promessas. Quando vir, Senhor, aquilo que é má notícia, nós vamos lembrar da tua promessa. Senhor, existe um amanhã para aqueles que estão no Senhor, meu Pai. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, a presença do Espírito Santo, o revolver do Senhor, vem amanhecer na tua vida. Santo, santo, santo é o teu nome. Engrandecido seja o Senhor sobre esta igreja, sobre cada irmão, cada membro desta casa. Nós abençoamos, Senhor, o entrar deste semestre desta casa, nas famílias, os celeiros, os negócios, os afazeres, a saúde, os recursos financeiros, os projetos, Senhor, dos teus filhos, os anseios, os desafios. Traga, Senhor, uma fé que brota, Senhor, uma fé que brota da esperança verdadeira, de dizer: ainda que não haja vide no campo,
o fruto da oliveira minta, eu continuarei crendo. Eu continuarei crendo. Abre os olhos espirituais dos teus filhos. Abra, Senhor, os olhos espirituais dos teus filhos, para que possam enxergar o amor e a grandeza do Senhor. Revela a tua palavra, que eles, Senhor, ao levantar, venha, Senhor, a tua palavra de dentro como um súbito no coração deles. Que o Senhor possa dar estalos de estratégias, Senhor. Milagres, circunstâncias, Senhor, sejam modificadas pela tua palavra. O verbo se fez carne. A tua palavra é a verdade. Somente ela é a verdade, Senhor. Somente ela é a vida. Nós, Senhor, nos entregamos nessa noite ao Senhor, com a única certeza de que, Senhor, absolutamente nada nos separará do amor do Senhor. Amém? Aplauda o nome do Senhor bem forte. Uma excelente campanha para você. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas armas, eu só vejo a glória. Percebo quão levante sua voz. Ele me amou. Ele me ama. Ele me amou. Me ama. Ele me ama. Queridos, quando o culto, a mensagem acabou, eu estava com esse louvor no meu coração. Eu não sei como que está no título da sua Bíblia, mas no meu está as provas e a certeza do amor de Deus. Se nós pararmos para refletir o que esse texto está querendo dizer, o texto está falando de o amor de um pai para um filho, como o pastor disse. O amor de um Deus. Estava aqui uma imagem sobre um leão, o leão da tribo de Judá. O amor de um Deus que entregou o seu filho para morrer na cruz por nós. O verso 31 diz que diremos, pois, a estas coisas: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós, o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus, de Cristo? Seja a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito:
por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Agora, o verso 38. Porque eu estou bem certo de que nem a morte e nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente e nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu quero te fazer uma pergunta. O pastor já pregou, mas eu quero te fazer uma pergunta. Você tem consciência do tamanho do amor de Deus por você? E eu quero convidar você a fazer uma aliança com o Senhor. Eu quero convidar você a fazer uma declaração ao Senhor do tamanho do seu amor por Ele. Porque esses dias eu ouvi um pastor dizer assim: nós cantamos, tem um louvor que diz que o Coliseu não parou a igreja, que nada para a igreja. Mas queridos, esses dias atrás fez um frio, não via crente na igreja. Fez chuva, não vê crente. Qualquer probleminha, as pessoas somem. Qualquer dor de cabeça, as pessoas não vêm para a igreja. As pessoas abandonam o ministério, pensam em se separar, pensam em abandonar Cristo. Se Deus diz não, nós paramos. Então eu quero te dizer uma palavra, como seu pastor, como pastor dessa igreja. Que diremos, pois, a estas coisas? Deus é por nós, amém? Ninguém, nada pode ser contra a sua vida. Deus é contigo. Quem intentará acusação contra a tua vida? É Deus quem te justifica, é Deus quem te guarda, é Deus quem te dá livramento, é Deus quem morreu, Cristo quem morreu, mas também quem ressuscitou, está à destra de Deus, intercedendo pela minha vida, intercedendo pela tua vida. Então, no dia da adversidade, no dia da dor, no dia da angústia, não se esqueça, Jesus te ama, Jesus morreu na cruz por você, Jesus intercede por você com gemidos inexprimíveis. Mas faça uma declaração ao Senhor: Senhor, eu também te amo, Senhor. Repita assim comigo: Senhor Jesus, eu te amo, Senhor. Senhor meu Deus, não há nada maior do que o Senhor possa me dar. Melhor o Senhor já me deu. Seu filho morreu na cruz por mim. Eu queria que nós cantássemos mais uma vez sobre o amor de Deus para a nossa vida. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará desse amor? Eu quero convidar você, feche os seus olhos. E Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Senhor, obrigado. Senhor, obrigado pelo teu amor. Pega na mão da pessoa que está do seu lado, mais uma vez. Isso, pega na mão da pessoa que está do seu lado. Levante a sua voz. Ele me ama, Ele me ama, me ama, Ele. Somos tua herança e nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai. A redenção, se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu e a terra, bem apaixonado. Meu coração dispara em bem acelerado. Pra perder com ressentimentos quando lembro que Ele me ama, Ele
Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que você saia daqui com a consciência do amor de Deus sobre a sua vida. Quem nos acusará? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. Ele que morreu na cruz para perdão dos nossos pecados, nos tornando justos. Nenhuma acusação, nenhuma condenação há sobre a sua vida. Na igreja há um grande problema de paternidade. Muitos aqui tiveram problemas em casa, na criação, questões aí da sua educação paterna, materna. Muitos não têm uma paternidade bem resolvida. Talvez você não admire o seu pai, talvez você não teve a educação que você merece. Talvez você nunca foi tratado como um filho deve ser tratado por um pai. Então você não consegue receber desse amor. Você não consegue desfrutar desse amor. Você não consegue se deleitar nesse amor de Deus sobre a sua vida. Talvez você recebeu tantas palavras de acusação na tua vida, tantas sentenças, tanta acusação, que você não se perdoa, que você está sempre se acusando, sempre se colocando para baixo, sempre esperando uma tragédia, sempre esperando o dia mau, sempre esperando uma notícia ruim, sempre esperando que algo vai dar errado. Quando você ouve uma palavra como essa, que diremos pois a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você já fica com medo, porque você pensa mais nas coisas que estão por vir, sobre o Deus que é com você. Pastor, o pastor Emerson pregou isso. Meu Deus, o mês de setembro vai ser terrível. Já estou até vendo coisas ruins acontecendo. Não, queridos, Deus é com você. Deus é com você. Que diremos, pois, a essas coisas? Acalma o teu coração. Não sabemos o dia de amanhã, amém? Não sabemos. Amados, se tem uma coisa que deve reinar na nossa vida, que você deve sair daqui nesses 6 dias no teu coração, é paz. Paz. Paz é no meio da multidão. Jesus está na polpa dormindo. No meio daquela onda se levanta, o mar se levanta e o barco quase indo a pique. Jesus está na polpa dormindo. Jesus está no controle da nossa vida. Amém, meus irmãos? Pastor Emerson, muito obrigado pela palavra, varão. Deus continue abençoando o Senhor. Obrigado. Sei que a vida é corrida, né? O pastor também trabalha, viaja e separou o seu tempo aí, se preparou para estar conosco. Obrigado aos irmãos da banda, Lucas, muito obrigado a todos, viu, amado? Que Deus continue os abençoando. Amados, eu quero agora orar, interceder, consagrar ao Senhor o terceiro dia, terceiro mês, que é o mês de setembro. Graças a Deus nós estamos aqui mais um mês. Eu quero convidar você agora a fechar os seus olhos. E se você concorda com aquilo que eu falar, a palavra do Senhor diz, Mateus 18:18, tudo que ligarmos na terra será ligado no céu. Então nós faremos uma oração em concordância. Eu estarei orando, se você concorda, você diz amém. E juntos depois nós iremos consagrar o mês de setembro, amém? Senhor, eu quero entregar ao Senhor mais um mês, ó Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pela direção do Senhor para o nosso mês de setembro. Pela fé, de forma profética, nós viemos aqui mais um dia consagrar mais um mês. Nós não sabemos o que vem pela frente, mas nós cremos em um Deus criador. Nós cremos em um Deus que sabe. Nós cremos em um Deus que está conosco. Nós cremos em um Deus que nós vamos de hoje para amanhã, mas o Senhor vem da eternidade para nós hoje.
O Senhor tem o controle da nossa vida, o Senhor tem o controle dos nossos dias, o Senhor tem o controle de todas as coisas. É por isso que nós viemos aqui para, como homens, como filhos, como servos, como meras criaturas criados pelo Senhor, viemos aqui para entregar ao Senhor os nossos dias. A tua palavra diz: confie ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Pai, nós fazemos planos, mas nós viemos aqui dizer que nós entregamos os nossos planos ao Senhor, nós entregamos os nossos medos ao Senhor, nós entregamos as nossas ansiedades ao Senhor, nós entregamos a nossa família, o casamento, as finanças, os ministérios, a igreja. Pai, todas as coisas nós entregamos ao Senhor, em nome de Jesus. A tua palavra diz: tudo que nós ligarmos na terra será também ligado no céu. Pai, eu creio que no céu agora o Senhor ouve a nossa oração, o Senhor ouve o clamor dos teus filhos. Pai, assim como no Egito, o Senhor diz: eu tenho visto o choro do meu povo, eu tenho ouvido o gemido do meu povo, e chegou o tempo de eu vir e levá-los de uma terra de escravidão para um novo tempo, um tempo de leite e mel. Senhor, eu quero, em nome de Jesus, pedir ao Senhor: visita e responda a oração da tua igreja, o clamor dos teus filhos, em nome de Jesus, Pai. Mais uma noite nós estamos aqui clamando ao Senhor. Pai, no mês de setembro, eu sei, o Senhor não se esquecerá destas orações, Pai. Passou 400 anos, mas o Senhor não abandonou a tua igreja, o teu povo. Eu sei que o Senhor olha para nós, eu sei que o Senhor responde o clamor da tua igreja. Tua palavra diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, aí então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Senhor, que o Senhor visita, Senhor, os nossos corações nessa noite. Pai, que haja transformação de vida a partir dessa noite, em nome de Jesus, ó Deus. Repita comigo, por favor: Senhor Jesus, eu consagro a minha vida, a minha casa, a minha família, a minha vida emocional, a minha vida espiritual. Senhor, todas as áreas da minha vida, os meus planos, eu confio e entrego, eu consagro, desde o primeiro dia até o último dia do mês de setembro, ao Senhor. Senhor, eu entrego e descanso no Senhor, que tem o controle da minha vida. Assim eu oro, em nome de Jesus. Você que crê diz, dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mais um mês nós estamos aqui, amém, mais um dia nós estamos aqui, amém, meus irmãos. Mais um mês nós estaremos em setembro. Estende a sua mão direita para cá. Quero te dar a bênção apostólica. Quero lembrar dos propósitos de oração. Se você não pegou, passa ali no fundo, pega o seu propósito, escreva, e até no sábado deposite aqui no cálice de oração uma das partes, amém? Estenda a sua mão direita para cá. Que o grande amor de Deus e Pai, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo Filho, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja hoje e sempre sobre a sua vida, sua casa e toda a sua família. Quem assim crê diz: vá em paz, que o Senhor os abençoe, em nome de Jesus.